fiquem muito tranquilos para me interromper caso tenha alguma coisa. Pensei nisso, trouxe isso daqui também para análise do texto, isso é muito interessante. Só abrindo um leve parênteses aqui, nas nossas conversas, Mateus e eu, durante a semana, o Mateus foi pontuando algumas coisas que eu não tinha enxergado, e eu fui pontuando algumas coisas que o Mateus não tinha enxergado. E algumas coisas que o Mateus colocou, eu falei, mas isso não me ajuda tanto a analisar o texto. E coisas que eu coloquei, o Mateus falou, mas isso também não me ajuda tanto a analisar o texto. Entretanto, chegamos nas mesmas conclusões no final. A gente foi depois até conversar no final e falou, mas a mensagem deu igual? A gente falou, a mensagem deu igual. Amém. Então, assim, a gente pode trazer talvez elementos diferentes para compor o contexto, mas no final caminharemos para uma mesma mensagem central, desde que tudo doutrinário, teológico, esteja no lugar certinho. Bem, irmãos, então talvez coisas aqui que eu vou trazer não façam o menor sentido na primeira vista, mas me ajudou a entender esse texto e os textos correlatos ali no meio. Novamente, então, a gente retoma aqui, o cristianismo ele passa a ser visto como uma religião independente, e o cristianismo ele passa a ser pregado também aos gentios. E glória a Deus por isso, porque estamos aqui. Então, eu não sei se tem algum judeu de família judia aqui, eu não sou, graças a Deus, então sou gentil, digamos assim, mas isso é muito importante, porque a gente vê em Atos que os gentios passam a ser incluídos no evangelho, na pregação da palavra, e isso é extremamente importante, faz parte do plano de salvação de Deus. Eita, o que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz, gente. Opa. Tem outro slide? Desculpa. Uai. Foi. Obrigado, gente. Tecnologia pegou. Teológico. Então, no livro de Atos, Paulo ele vai começar a debater, ele vai começar a discutir com algumas filosofias gregas que estavam muito predominantes na época. Hoje nós sabemos que algumas filosofias e algumas correntes de pensamento nos influenciam diretamente. Não que vá ser absorvida por nós, mas nos influencia. Naquela época, os leitores também estavam, em alguma forma, sendo influenciados por algumas correntes filosóficas. Teófilo poderia estar sendo influenciado por algumas correntes filosóficas. Ao mesmo tempo, os romanos e outros povos conquistados eles eram majoritariamente politeístas. Então, Teófilo, imaginando que ele já era crente, ou até mesmo se ele estava sendo evangelizado, mas ele estava imerso numa cultura teológica politeísta. É diferente, agora você vem com a mensagem verdadeira do Deus verdadeiro. Isso confronta diretamente o pensamento politeísta da época. Alguns escritos do Novo Testamento eles já estavam em circulação, então você já tinha uma doutrina lá do Novo Testamento, uma doutrina, enfim, escrita, já circulando em algumas regiões do Império. Isso também já era um novo conceito, uma nova abordagem teológica que estava sendo feita. E os leitores eles precisavam ser educados e reforçados no Evangelho. Lembrando aqui, Teófilo muito provavelmente era gentil, ele tinha que ser educado em muita coisa que talvez para judeus não era tanta novidade, mas para Teófilo seria. E o outro ponto, o autor ele podia estar objetivando aí uma defesa da fé, fazendo uma apologética, como a gente viu lá em Lucas. Então, isso daqui também é importante, porque todos os escritos de Lucas em Atos talvez seja para falar, isso daqui é verdade, isso daqui tem que ser visto como uma verdade. Ok? Então, passamos aqui por toda a parte contextual. Algum ponto aqui? Tranquilo. Então, vamos lá. Falando de autor e leitor muito rapidamente, porque aqui a gente já viu na parte de observação, ok? Então aqui passando muito rapidamente. Mas a gente pode ver que primeiro, Atos e Lucas, a priori, ele é anônimo, tá bom? Então a gente não tem uma declaração formal de quem é o autor. Entretanto, temos várias pistas no decorrer do texto e em cartas de Paulo que falam assim, Lucas e Atos, eles provavelmente foram escritos por Lucas, tá bom? E eu digo que não tinha uma declaração formal porque as cartas de Paulo são assinadas. Aqui não. Então a gente tem que tratar com isso. Entretanto, Lucas, de longe, é o mais aceito como esse autor. E ele pode ter escrito com um objetivo apologético, como a gente viu lá em Lucas. E o outro ponto é que ele possivelmente estava escrevendo para gentios. Ele provavelmente estava escrevendo para pessoas que não eram necessariamente judeus. E a gente tem alguns indícios no texto que mostram isso. Por exemplo, tem uma hora que ele vai falar sobre o Monte das Oliveiras. E ele fala assim, o Monte das Oliveiras fica a mais ou menos 1 quilômetro de Jerusalém. Se eu virar para qualquer pessoa aqui, qualquer um de nós aqui, e falar o seguinte, a IECA fica
a 3 quadras de um prédio da prefeitura. 4 quadras que seja. Muitos talvez virem para mim e falarem, não, eu já sei. Você não precisa me falar isso. Para mim já é evidente. Tudo bem. Então, provavelmente, para essa pessoa que estava lendo aqui, não era tão evidente assim. Porque Lucas teve que explicar algumas coisinhas. Contextualizar algumas coisas, explicar alguns termozinhos em aramaico. Então, a gente tem um indício de que ele está escrevendo para gentios de modo geral. Então, isso é interessante. E agora o leitor. O leitor era Teófilo, então, como a gente viu. Alguns teólogos eles vão falar que Teófilo talvez era muito mais um pronome de tratamento, digamos assim, um termo genérico, do que necessariamente uma pessoa. Tá? Particularmente, eu entendo que era uma pessoa. E eu acho que tem elementos muito claros para mostrar que era uma pessoa. E essa pessoa não era uma pessoa qualquer. Ele era um gentil, mas ele provavelmente podia ser um oficial romano. Porque Lucas vai usar o termo excelentíssimo para falar para Teófilo. E Lucas só usa esse termo excelentíssimo mais 2 vezes, minto. Ele usa uma vez no Evangelho e ele vai usar 3 vezes em Atos. Para falar de autoridades como, por exemplo, Fausto, Félix, que eram autoridades, grandes autoridades dentro do Império Romano. Então isso daqui dá para a gente um indício de que esse cara aqui ele tinha alguma importância. Ele tinha alguma relevância no meio. Provavelmente patrocinador do livro, então isso daí faz dizer que ele tinha algum dinheiro, patrocinar um livro naquela época não era barato. E a gente pode entender que ou ele era um crente, ou ele estava sendo evangelizado. Tá? A gente não tem indícios fortes de que Teófilo, com certeza, ele era um ou outro, mas a gente tem elementos aí para colocar ele nessa faixa. Ou como um crente de fato, ou como alguém que estava sendo amplamente evangelizado, aí, muito provavelmente por Lucas. Tudo bem? E também eu coloquei um destaque ali, que provavelmente o público era gentil de modo geral. Então talvez Lucas já esperava que esse texto circulasse. Ele escreveu para Teófilo, mas falou assim, eu espero que isso daqui encontre outros ouvidos. Não apenas fique numa biblioteca parado. Muito bem. E aí os pontos principais. Diga, Robson. Nossa, obrigado. Eu ia trazer minhas bíblias de estudo, mas eu não trouxe porque eu estava a pé e era um calhamaço. Era um negócio assim. Mas principalmente de bíblias de estudo. Eu tenho 2 bíblias de estudo em casa. Eu consultei alguns livros de consulta, muito mais para alguns detalhes. E outras coisas, internet. Então, claro, tomando cuidado quando a gente pesquisa, né? Então a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado. Mas muita coisa disso daqui está aberto, como conteúdo aberto. Entretanto, nossa, obrigado pela pergunta, Robson. Bíblia de estudo é muito interessante. Eu tenho 2. Uma delas é a Bíblia de estudo da NAA. É uma ótima Bíblia de estudo. Tem outra da NVI também, muito boa, com um repertório geográfico e notas muito bem explicadas. Então, Bíblias de estudo elas são excelentes ferramentas para isso, para ajudar a gente a entender. Entretanto, eu faço uma leve observação aqui, que foi a mesma que o Robson fez quando ele abriu a última aula. Essas Bíblias elas também trazem, de modo geral, alguma perspectiva, algum foco doutrinário. Então, talvez o ideal seja, analisa bem o texto antes, lê o quanto você conseguir, lê várias vezes. Teve uma época que eu estava estudando o Evangelho de Lucas para fazer um trabalho da faculdade, do seminário, né? Enfim. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li o Evangelho de Lucas, para poder entender algumas coisas. Então, assim, leia o texto. Não entendi, leia de novo, leia de novo. A gente não está trabalhando meramente com um entendimento cognitivo. Temos a ajuda do Espírito Santo que vai nos auxiliando. Temos irmãos na igreja que nos ajudam. Temos conteúdos, materiais muito bons, Bíblia de estudos, livros, que podem nos auxiliar. Pessoas, teólogos muito sérios, que publicam também coisas na internet, artigos, publicam, seja textos ou sejam vídeos, que podem nos ajudar em relação a isso. Então, respondendo agora de modo prático a pergunta, basicamente, Bíblia de estudo, alguns livros de consulta, que aí eu tinha, muito por causa do seminário, muita leitura bíblica, muita leitura do texto, e do texto não só, como a gente está trabalhando com Atos, do autor inteiro, então Lucas e Atos. E por fim, algumas pesquisas na internet também pontuais. Assim. Então foi o material que eu usei basicamente. Pontos principais. Então a gente volta no texto aqui, vamos voltar para o texto, e eu destaquei alguns. Nossa, ficou horrível. Misericórdia. Vamos lá. No Canva estava lindo, no PowerPoint ficou horrível. Mas tudo bem. Um ponto que eu destaquei foi esse receberam poder. Esse poder aqui, a gente pode ver ele de 2 formas. A gente pode ver esse poder como um desprendimento, como uma alavanca para a pregação do Evangelho, que é o foco principal de Atos,
Mas a gente pode ver também como esse poder como sendo algo diferente, algo sobrenatural que Deus deu para aqueles homens, naquele contexto, de modo que a mensagem do evangelho fosse reforçada. Então, por exemplo, quando a gente vai ler em Atos um pouquinho mais para frente, a gente vê que a sombra dos apóstolos cura pessoas. Isso é um poder sobrenatural, coisas que hoje a gente não vê de modo nenhum. Claro, Deus pode operar pela sua vontade uma cura? Pode, com certeza pode. Entretanto, naquela época em Atos, a gente via a mensagem do evangelho sendo confirmada através de milagres, feitos principalmente pelos apóstolos. E esse poder aqui, essa palavra poder, ela é usada também nesses contextos, quando tem ações sobrenaturais que reforçam a mensagem do evangelho. Okay? Então a gente tem duas grandes fontes aqui. Uma fonte de incentivo à pregação do evangelho, falando assim, o Espírito Santo vai conduzir a pregação desse evangelho para as pessoas, e ao mesmo tempo um poder sobrenatural sendo colocado para reforçar a mensagem do evangelho. Beleza? E esse poder advindo do Espírito Santo. Okay? Então são os dois pontos que a gente tem quando a gente olha para esse poder. Minhas testemunhas. Então, são testemunhas do próprio Senhor. São pessoas colocadas ali para testemunhar do Evangelho. Não necessariamente, aí falando dos leitores, não necessariamente um falar em termos unicamente... Como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Não é uma testemunha visual de tudo que aconteceu, assim como os apóstolos foram. Ocular, obrigado. Mas também uma testemunha agora verbal da fé que se acredita, da fé que se professa, do Deus que se serve, do Deus que quer ser servido. Perfeito? Então essa é a ideia de testemunhas. E aqui ele vai fazer uma ideia geográfica. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Tem uma ideia dessa expansão do evangelho. Tudo bem? Mensagem principal. Então, o que aqui a gente já tira, agora, entre aspas, a gente sai um pouquinho do texto, a gente vai, então, entrar no qual seria a mensagem principal para os leitores daquela época. E essa daqui foi a frase que eu compus, ok? O Espírito Santo, ele capacitou os discípulos para cumprirem a comissão dada por Jesus, pregar o evangelho partindo de Jerusalém para até os confins da terra. Inclusive, aqui, curiosidade, se vocês pegarem Atos 1:8 e lerem Atos inteiro com Atos 1:8 na cabeça, vocês vão ver que Atos 1:8 é um sumário de Atos, tá bom? Por quê? Porque a gente vai ver lá que Jerusalém é o início da propagação do evangelho, depois vem Judéia e Samaria, depois vem confins da terra. Perfeito? Então aqui é só uma curiosidade, mas se vocês quiserem, leiam Atos com Atos 1:8 na cabeça, é muito interessante. Lucas faz um resumo do livro dele. E por fim, e daí Teófilo? E daí? Teófilo leu isso daqui, mas o que Lucas quer que Teófilo faça? Porque Lucas escreveu. Se ele escreveu, tem um porquê ele ter escrito. Por que ele escreveu? Eu imagino Lucas falando para Teófilo algo desse sentido. Como crente, então eu imagino que Teófilo seja crente, tá? Então já que eu estou colocando aqui uma crença minha. Graças à expansão da palavra que chegou para você, Teófilo, você agora tem que ser uma testemunha de Cristo. E dessa forma, comissionado por ele a pregar o evangelho, sendo capacitado pelo Espírito Santo. Para mim, isso daqui é o que Lucas quer que Teófilo faça. Tipo, Teófilo, é isso agora que você tem que entender. Beleza? Pensando nos leitores originais. Pensando também que Teófilo já poderia estar nos confins da terra. Então, já que, enfim. Beleza? Irmãos, algum ponto diferente? Notaram algo que eventualmente eu não coloquei? Não? Tá bom. Então esse daqui foi nosso exercício de interpretação. Então vou passar agora a palavra para o Mateus. Bom dia, igreja. Bastante coisa, mas vocês viram que a mensagem aqui não é nada de outro mundo, nada que a gente já não imagine ou tenha ouvido antes quando a gente trabalha nesse texto. Pedi para alguns voluntários entregarem as folhas, vocês vão receber o exercício que a gente vai fazer hoje também, tá bom? Então agora a gente observou o texto, a gente perguntou quem, quando, o que, porquê do texto. A gente viu o significado do texto, a interpretação do texto, e agora a gente vai ver a aplicação, o terceiro ponto do EBI, que é o método OIA, né? Fácil de lembrar, OIA, observação, interpretação e aplicação. Aqui de novo. E aí, lembrando que a gente acabou de ver, o que o
Hernan enfatizou bastante o significado do texto. Aqui a frase dele de novo. O Espírito Santo capacitou os discípulos para cumprirem a comissão dada por Jesus. Pregar o evangelho partindo de Jerusalém para os confins da terra. Aqui ninguém levantou a mão quando ele perguntou, então acho que todo mundo pegou a ideia do texto, né? E agora, na aplicação, a gente vai responder a seguinte pergunta: como é que a gente responde, como é que a gente age diante desse texto hoje, no dia de hoje, no ano de 2025, aqui em Atibaia, na sua vida, começando hoje mesmo ou amanhã, segunda-feira de manhã. E aqui a gente separou em 2 passos, vai ser bem rápido, vai ser bem tranquilo, porque a gente já quer partir também para o exercício, para a parte mais mão na massa mesmo. Na aplicação a gente precisa ver 2 coisas. O que a gente deve fazer em relação ao texto e como a gente vai fazer isso, que a gente entendeu que o texto está chamando a gente para fazer. Então, o que fazer? A gente vai procurar no texto 4 pontos aqui, 4 perguntas, mas você pode pensar em mais também, não é exclusivo aqui. Primeiro, exemplos a serem seguidos por nós, tá bom? Isso vocês vão ver, podem acompanhar na folhinha também. Exemplos, então, de repente, o texto ele vai trazer uma história de um personagem bíblico que teve uma atitude muito boa perante Deus, perante uma situação, e esse é um exemplo legal a gente seguir, ou um mandamento para a gente obedecer. Então, aqui a gente viu em Atos 1:8, um pouco antes também, Jesus ele manda os discípulos pregarem o evangelho para todas as nações. Então, existem alguns mandamentos também que a gente pode identificar que ainda valem, que a gente tem que seguir também na nossa vida. Segundo, um motivo de agradecimento, um motivo de celebração, um motivo de louvor a Deus. Então, algo que você encontra no texto, depois de ver tudo isso que a gente já viu, de observação e interpretação, você fala, uau, Deus ele fez isso aqui, e louvado seja Deus por isso. Ou algo que você tem que agradecer a Deus, algo que você sente que é um motivo de louvor. De repente, algo que você viu no texto que Deus fez, que foi maravilhoso, e algo que ele é digno de louvor por causa disso. Terceiro ponto, um pecado a ser abandonado ou um erro a ser evitado no futuro. Por exemplo, a diferença aqui, um pecado que você tem enfrentado na sua vida, algo que você reconhece que o texto mostrou para você e que você percebe que precisa abandonar isso, que você precisa parar de cometer esse pecado em específico, ou um erro que você de repente ainda não cometeu, um pecado que você ainda não cometeu, mas que você percebe que é um exemplo a não ser seguido. Então você percebe que, poxa, isso aqui é perigoso, se eu passar por uma situação parecida com o que esse personagem passou, eu não posso tomar a mesma atitude, eu preciso evitar esse erro. Então, 2 pontos aqui também. Quarto, mas também não precisa ser o último, como eu falei, se você encontrar mais aspectos aqui, mais coisas a aplicar, maravilha. Um pedido a Deus. De repente, você viu o pecado a ser abandonado, você precisa pedir forças a Deus para enfrentar esse pecado, precisa pedir sabedoria a Deus. Você viu o exemplo a ser seguido e você precisa pedir forças de novo para Deus te dar sabedoria para você conseguir seguir esse exemplo. Coragem para pregar o evangelho para alguma pessoa, por exemplo. É um pedido a ser feito a Deus também. E aí, de novo, se você pensar em mais alguma aplicação fora essas aqui, maravilha. O importante aqui é você pegar a mensagem principal e aplicar na sua vida. Até aqui alguma dúvida dessas perguntas? Acho que acompanhando a folhinha fica fácil de pegar também. Ponto importante aqui do que fazer. Tem alguns textos que eles vão trazer mandamentos, por exemplo, que não se aplicam a nós hoje. Eles vão trazer promessas que não se aplicam a nós hoje. Eles vão trazer exemplos que a gente não deve seguir hoje. Então, precisa tomar bastante cuidado, tá bom? Isso aqui, a gente acredita que vai acontecer mais quando você está lendo o Antigo Testamento, mas pode acontecer também no Novo. E é importante você ter uma boa noção do que era o significado, por isso que a gente estuda bastante o contexto da época, por isso que a gente observa quem era o autor original, para quem estava sendo escrita aquela passagem, para você entender quem escreveu, para quem escreveu e com qual objetivo. E aí você vai conseguir identificar se aquilo ainda vale para nós, para a igreja hoje, ou se aquilo não vale mais, de repente era uma promessa que Deus fez para o povo de Israel no Antigo Testamento e que hoje você não tem mais direito a uma terra, por exemplo, na Palestina. Aquela promessa era para o povo de Israel naquela época. Então existem vários outros aspectos ali que a gente precisa tomar esse cuidado para não virar uma salada, para não virar uma bagunça e confundir
a antiga com nova aliança, por exemplo. Um exemplo que o Robson trouxe quando a gente estava preparando a aula também era a questão do dízimo. No Antigo Testamento, era ali cravado o valor de 10% e estava bem descrito na lei. No Novo Testamento, a gente já observa que não tem mais esse valor fixo de 10% que você produz, do que você ganha, você precisa entregar. Já é muito mais ligado à sua motivação, você entregar com um coração grato, com um coração que está fazendo aquilo de boa vontade, de bom grado, como uma forma de servir e agradecer a Deus. Não está cravado ali 10%. Se você quiser se sentir confortável em mais ou menos, ou tiver alguma outra questão ali, a gente não tem mais esse valor escrito em pedra. Foi um exemplo que a gente encontrou, e existem vários outros aqui que a gente não vai conseguir passar por eles, tá bom? Aqui também, alguma dúvida sobre esse cuidado que a gente precisa ter? Acho que a maioria também já está ciente dessas diferenças, né? E agora sim, o segundo ponto, que é o como fazer. Porque é muito fácil a gente entender o significado do texto, a gente fala, nossa, eu preciso ter mais fé em Deus. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou, na minha segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, como é que eu vou exercitar essa fé em Deus? O que eu vou fazer na minha vida para, se eu preciso ter mais fé em Deus, exercitar essa fé? Como é que eu vou confiar em Deus? Só falar, eu preciso confiar mais em Deus é ótimo, maravilhoso. Mas se você não fizer nada efetivamente prático, como é que essa fé vai ser exercitada? Né? Vai esperar cair do céu assim, como se Deus ele não quisesse trabalhar em nós através de processos, como a gente sabe que Ele faz? Não, né? Então a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa também pedir a orientação do Espírito Santo para saber que atitudes a gente tem que mudar na nossa vida para conseguir aplicar a mensagem do texto para a gente, tá bom? Então, o que eu devo fazer e o que eu posso fazer no meu dia a dia para aplicar isso. Beleza? Alguma dúvida? Então, agora a gente vai exercitar, a gente vai dar alguns minutos para vocês preencherem a folha e o Robson vai dar o segmento na aula. Muito bem. Passamos por 3 caminhos, né? Vamos relembrar? A primeira aula foi o quê? Batização. Não é isso? É mais ou menos isso aí, não é? A segunda também não foi. E agora a batização, né? Certo? É isso. Na verdade, resumindo, é isso, né? Importante é que no final a batização também no dia a dia e tá tudo certo, né? Então, ó, primeira aula, nós fizemos um trabalho de observar o texto. E um detalhe que a gente trouxe é que, no momento da observação, você despende mais energia. Não é isso? Sim ou não? Concorda comigo para eu ficar feliz aqui na frente. Certo? Porque você tem que responder aquelas perguntas, o que, quem, quando, onde, por quê. E aquilo dá um trabalhão danado, né? Porque não é só olhar o texto ali, aquele texto que está selecionado de Atos 1:8, mas você tem que ver todo o contexto. E ver o contexto significa necessariamente ler todo o livro, certo? Porque se só ficar no texto ali, você vai tirar um monte de interpretação que pode estar completamente equivocada. Isso, e um texto fora do contexto, todo mundo sabe, vira o quê? Um pretexto. Por quê? Porque eu pego aquilo que eu quero e eu transfiro aquilo para a minha vida. E aí eu falo assim, não, agora eu posso mandar em Deus, porque Deus vai me dar múltiplas bênçãos na minha vida, eu vou ficar rico, vou ficar milionário, vou ser feliz e vai dar tudo certo na minha vida. Nada a ver isso aí. E aí a gente vê um monte de teologias e de ideias que são criadas falsas por estudos mal elaborados, por estudos mal feitos, né? Então, o momento da observação ele é trabalhoso. Depois que você faz uma boa observação, a interpretação fica muito mais simples.
todo mundo acha que a interpretação dá muito trabalho. Ela dá muito trabalho se você for muito preguiçoso na observação. Certo? Se você for preguiçoso na observação e for querer ler o texto já interpretando ele, aí vai dar trabalho mesmo. Porque está te faltando elementos para você tirar as conclusões corretas a respeito daquilo. Tá? E, por fim, o ápice, o momento mágico de todo o estudo bíblico, qual é? Sem aplicação, gente, é só conhecimento, certo? Satanás conhece a Bíblia toda, de capa a capa. Mas ele aplica a Bíblia? Não, muito pelo contrário. Ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Então, eu acho que eu estou falando sem microfone, não estou, não? Está saindo? Não, porque eu tenho a impressão de que eu estou falando e eu não estou, né? Nem precisa de microfone, né? Voltando aqui, então, de novo ao texto, para não fugir, né? Então, veja, quando eu faço um estudo bíblico, eu leio a palavra de Deus, mas eu não aplico ela na minha vida, qual é o valor e o sentido da palavra de Deus? Nenhum. Nenhum. Conhecer, entender a palavra de Deus e não aplicar ela na minha vida não tem valor nenhum. Uma pessoa que não conhece Jesus pode ler a Bíblia e achar ela maravilhosa, mas não aplicar nada a ela na vida dele. Então, é absolutamente, e eu repito mais uma vez, absolutamente fundamental na vida do cristão a aplicação da palavra. Eu não posso ler a palavra de Deus e sair da minha leitura do mesmo jeito que eu cheguei nela. Eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus haja na minha vida, me incomode, me impulsione a fazer algo diferente. Ou algo que eu tenho que mudar, ou algo que eu tenho que aplicar. Está claro isso, gente? Sim ou não? Exatamente. É isso, né? Então, assim, e sabe o que é interessante da leitura da Bíblia? É que cada vez que você lê, Deus vai utilizar ela de uma forma dentro do contexto que você está vivendo naquele momento. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva. Gente, há quantos anos a palavra de Deus não é estudada? Há quantos séculos a palavra de Deus não é estudada? E a palavra de Deus, ela não precisou ser modificada em nenhum momento ao longo de toda a sua história para continuar sendo impactante e transformadora na vida das pessoas. Ela continua mais atual do que nunca. E olha, se você olhar o contexto antigo para o contexto que vivemos hoje, pós-moderno, muita coisa no mundo mudou. Muitas guerras vieram, muita tecnologia foi inventada, foi desfeita, foi refeita, muitas pessoas nasceram, cresceram, morreram e vieram outras gerações, e outras gerações, e outras gerações, e outras gerações, e você abre a Bíblia, você lê a Bíblia e nada mudou. Por quê? Você sabe por quê? Porque o homem continua sendo homem. Porque tudo à minha volta pode mudar. Mas a essência do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, essa não mudou.
E o pecado que está dentro do nosso coração, que é passado de geração em geração, esse também não mudou. E a palavra de Deus, ela fala a respeito de Deus, do relacionamento de Deus com o homem. Então isso não muda. Pode vir mais 200, 300, 500 gerações que ela vai continuar sendo exatamente a mesma. Então ela vai continuar tendo o mesmo impacto, o mesmo valor, o mesmo sentido, o mesmo significado e o mesmo poder sobre a sua vida hoje, como foi no passado e como será no futuro. Claro isso, gente? Sim. Então agora nós vamos exercitar. Vamos agora trabalhar a aplicação. E o que eu quero que vocês façam? E eu vou dar para vocês 10 minutos para vocês rapidamente abrirem o texto de Atos 1:8. Acho que ele está até aqui, não está? Não, eu vou colocar ele aqui. Aqui. Opa. Aqui. Eu vou deixar aqui o texto de Atos 1:8. Nós já vimos, já fizemos a observação do texto. Se você foi um aluno aplicado, fez tudo direitinho e está com a sua folhinha aí de observação, você vai sacar ela. Se você foi um aluno aplicado e você fez esta semana o exercício de interpretação, você vai sacar a sua folhinha agora e nós vamos aplicar o texto, tá? E vocês vão responder aí o seguinte, ó. Primeira pergunta, texto bíblico. Qual é a passagem bíblica estudada? O que vocês vão escrever aí? Ó, agora senti firmeza, hein? Muito bem, dona Madá. Com força e convicção, né, dona Madá? Atos 1:8. Muito bem. Mensagem principal. De acordo com tudo que foi investigado, qual é a mensagem principal do texto? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Mensagem principal. Pode copiar aí. Copia. Estão com caneta, papel aí? Copia aí, ó. O Espírito Santo capacitou os discípulos para cumprirem a comissão dada por Jesus, pregar o evangelho partindo de Jerusalém para até os confins da terra. Anotaram aí? Como não, gente? Nossa, eu li tão devagarzinho. Giovanni, você anotou aí, Giovanni? Quase. Vocês estão com frio, gente? Sim, não. Tem gente que está com frio, está me olhando e está falando assim, como que ele está lá sem blusa, né? Eu saí correndo de casa, porque eu quase perdi a hora. Isso é clássico. E aí, no agito, saí com blusa, cheguei aqui, com calor, tirei a blusa e deixei no carro. Aí eu sentei aqui e fiquei com frio. Aí eu falei assim, Sara, eu estou com frio. E a Sara está usando a minha blusa, né? Aí ela falou assim, azar o seu, pai. Que agora ela é minha. Copiaram aí? Maravilha. Agora, em duplas, em trios, enfim, como vocês se sentirem mais confortáveis, porque eu sei que agora que você se acomodou aí, você já criou raiz nesse banco, não sai mais daí, certo? Já gravou o seu nome, botou uma plaquinha aí. Vocês vão responder as perguntas que estão na folhinha. Exemplo para seguir ou mandamento para obedecer? Motivo de louvor, agradecimento ou celebração a Deus? Pecado para abandonar ou erro a evitar? Pedido para fazer a Deus? E as duas últimas perguntas. E agora, o que devo fazer? E como posso praticar isso no meu dia a dia? Vocês têm 10 minutos contados a partir de agora, valendo. Olha só, a Sara falou assim, eu vou lá buscar a sua blusa, pai.
É uma fofa, né? É porque ela tá com a minha blusa, mas não foi com essa que eu vim, não. É uma fofinha. É que eu olhei o relógio ali e eu fiquei na cabeça, tem 10 minutos, mas não tem 10 minutos. Tem menos tempo. É porque o relógio ali está atrasado. Tem uns 2 minutos a menos. Não, mas tudo bem, dá pra... Tá. Não, mas tem 5 mesmo. Vou considerar o time dali. Isso. É. Vocês têm 5 minutos. Tá fácil ou tá difícil? Mais ou menos? Essa parte da aula a gente vai fazer junto, tá? Então não sou eu que vou dar a resposta, vocês que vão dar. Esse microfone aqui branco tá funcionando? Tá? Você me ajuda, Matheus? Aí eu vou distribuir para você. Quem terminou, levanta a mão para eu ver. Tá. Três minutinhos. Muito bem. Terminaram? Quem terminou, levanta a mão. Tá bom, estamos caminhando. 2 minutinhos para terminar. É porque a gente só tá com o relógio agora. O Galo tá avisando que falta 2 minutos para terminar. Eu programei coisa, já cantou 2 vezes, porque são 2 minutos. Ó. Agora é 1 minuto só, porque foi uma vez. Agora ele tá acelerando vocês, ó. Não sou eu, é o Galo, tá?
Tá, exatamente. Muito bem. Vamos lá, então. Se você não terminou, você completa agora. Então, a primeira pergunta é: existe algum exemplo para seguir ou mandamento para obedecer? O que vocês responderam aí? Tem ou não tem? Sim. Então, quem pode responder aqui? Levanta a mão que a gente faz o microfone chegar aí. Pronto, aí, ó. Giovanni, ajuda nós. Eu coloquei mandamento, pregar o evangelho. E aqui eu tenho uma dúvida pequena, Robson. Sim. Por exemplo, aqui, se você olhar o texto diretamente, ele não tem um mandamento. Isso. Mas a gente sabe lá que em Mateus 28 existe esse mesmo mandamento. Isso. Né? Então eu posso interligar ele com outro texto que a gente sabe que, ou seja, Bíblia confirmando Bíblia. Isso, exato. Aí eu acho que tem um ponto interessante, Giovanni, que você trouxe, que é assim, quanto maior a minha compreensão teológica e bíblica, melhor é a minha interpretação. Certo? Então, quanto mais a compreensão e entendimento que eu tenho da palavra de Deus, da Bíblia, da teologia, mais isso me ajuda no processo de interpretação. Lembra que nós falamos que todo material de estudo, além Bíblia, que a gente utiliza, existe um viés teológico por quem está trazendo aquela explicação do texto? Por quê? Porque existe uma base teológica por trás quando você faz o processo de interpretação. Então, é importante ter uma boa teologia para que você possa fazer um bom estudo da palavra de Deus? Absolutamente fundamental. Então, quanto mais conhecimento eu tenho da palavra de Deus, melhor é o meu processo de interpretação. Tanto que, quando você lê os escritos de Paulo, de Pedro e de outros no Novo Testamento, eles citam passagens do Antigo Testamento, como forma, o próprio Senhor Jesus fez isso várias vezes, como forma de embasar o argumento que ele está trazendo ali. Então, eu posso utilizar outros textos que me amparam no processo de interpretação? Posso, porque a Bíblia ela é coerente. Então, precisa existir uma coerência. Se eu tenho um mandamento dado lá em Mateus, agora ele está sendo efetivamente colocado em prática a partir desse momento de Atos. A Bíblia explica a própria Bíblia. Isso aí, tá? Muito bem. Alguém colocou alguma coisa diferente do que o Giovanni pôs? Não? Tá bom. Segunda pergunta, motivo de louvor, agradecimento ou celebração a Deus? Outra pessoa, quem pode nos ajudar aí? Aqui, a Hortência, e aí a terceira pergunta pode ficar com você aí, Mateus? Pode ser? Tá. Vai lá então, Hortência. De termos sido alcançados por Deus através da palavra. Legal, muito bem. Então, ó, fantástico isso. Lá atrás, os discípulos receberam poder para serem testemunhas e nós somos hoje o fruto daquilo que começou lá atrás, lá em Atos. Olha que incrível. Então, sabe, ao parar para pensar e refletir sobre isso, eu digo, meu Deus, muito obrigado. Porque o Senhor capacitou, escolheu, capacitou, deu poder a esses homens para que a sua palavra chegasse hoje até mim. Gente, quantos anos depois, quanto tempo depois, quantos séculos depois? Percebe? Então, não tem como não ler esse texto e não ser grato a Deus, porque nós, hoje, somos resultado daquilo que aconteceu lá em Atos 1:8. Então, é um excelente exemplo de motivo de louvor e de agradecimento a Deus, né? Sim. Exato, né? Quando Lucas escreveu, ele estava pensando em Teófilo, mas eu acho que ele nem imaginava
o quanto isso teria de implicação na nossa vida hoje, né? E, além disso, né, você agradecer a Deus por você poder fazer parte disso, né? Porque até os anjos, né, Deus ele não deu isso aos anjos, né? Essa oportunidade de participar desse projeto de Deus, de trazer o povo dele, né, para ele. Então, você poder participar disso é uma honra e é uma glória, que às vezes a gente não vê o quanto isso é maravilhoso, né? Você é uma pessoa que está ali, um agente de Deus, né? Um enviado de Deus. Você não é enviado de um político, de um governante, mas é alguém que o próprio Deus te deu essa capacidade de fazer isso, né? Então, Muito bem. Próxima pergunta. Oi? Ah, sim. Eu acho fundamental. Primeiro, por Jesus que morreu na cruz. E segundo, pelo Espírito que foi enviado. Exatamente. Perfeito. Sem o sacrifício e sem o Espírito, Nada disso teria acontecido, nada. E né? esse é um motivo de louvor constante. Perfeito. Muito bom. Obrigado. Terceiro, tem algum pecado para abandonar o erro a evitar? Mateus, ajuda aí. O pecado da procrastinação, né, que, enfim, nos impede de conhecer e estudar as Escrituras. Tá? Então, voltar e estudar e Tá. pedir a Deus Se a gente discernimento for e- olhar para o texto, tem algum outro detalhe importante que a gente poderia dizer aqui? Um pecado para abandonar, um erro a evitar, além desse que você trouxe? O que eu trago aqui é a falta de vontade, né, de estudar a palavra, né, e por tabela você não vai aplicá-la. Se você não está estudando, você não vai aplicar. Tá? Então isso é um pecado, Tá? que inclusive, por exemplo, eu estou lendo a Bíblia durante o ano, né? Sim. Então tem dias mais difíceis, né? Uhum. E tem dias bem difíceis. Sim. Então você vai às vezes acumulando alguns dias de não leitura, Uhum. né? E a culpa, e aí parece que tipo vai ficando mais pesado, né? Uhum. Então você tem que confessar esse pecado a Deus e retomar tal, né? Tá? E aí pedir a Deus orientação para você aplicar aquilo que você está lendo, Sim. né? Muito bem. Eu vou trazer um elemento aí interessante sobre essa pergunta. Pecado para abandonar ou evitar? Obrigado pela ajuda. Quando ele fala ali no texto, né? Serão minhas testemunhas, tem uma aplicação muito forte para a minha vida isso. Né? Por quê? Os discípulos receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e isso o concedeu, deu a eles condição para que fossem testemunhas. Quando eu me converto, o que eu recebo? O Espírito Santo. Então, eu também sou capacitado pelo Espírito Santo a ser o quê? Uma testemunha. Está entendendo? Então, qual é o principal aspecto que eu devo refletir sobre isso? Ora, se eu, como os discípulos, recebo o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo capacita eles para serem testemunhas, e eu também sou capacitado como uma testemunha, e eu coloquei lá no começo um mandamento, qual é o erro que eu devo evitar com base nisso? Omissão, de não pregar o Evangelho, de não ser uma testemunha. Percebe o que eu quero dizer? Essa implicação ela é muito forte para nós, porque isso também é responsabilidade nossa. Diga lá, pastor. A palavra martiria, que vem do nosso português aqui, martírio, né? Na época, contexto da época, as pessoas, para ser testemunhas, estavam dispostas a dar a própria vida, realmente, e como nós vemos em Hebreus lá, né? As pessoas deram suas vidas em testemunho do que eles criam, né? Então, hoje, para nós, podemos falar assim, não, hoje nós não temos esse problema, mas hoje talvez não.
mas muitos irmãos nossos estão tendo aí para fora, né? E aqui pode chegar também, né? Então, uma das coisas que nós temos que ter uma conscientização é que ser testemunho não é algo romântico, não, é uma coisa consciente, que você pode até perder a sua vida por amor e testemunho do Senhor Jesus, né? Então, é uma palavra muito forte, e nós precisaríamos realmente entender que essa palavra nos motiva a realmente viver a vida cristã e mostrar quem Jesus é nas nossas vidas, né? Sim. Talvez a maior implicação que a gente possa pensar sobre isso é: eu posso, talvez, como testemunho de Cristo, não perder a minha vida hoje, dentro do contexto que a gente vive, mas eu posso perder o meu emprego, eu posso perder relacionamentos, eu posso perder amizades, eu posso perder uma série de outras coisas por ser uma testemunha de defesa do Evangelho, né? Obrigado. Pedido para fazer a Deus. Quem pode ajudar aí com essa? Aqui. Complemento o que o José falou, coragem para obedecer. Exatamente, né? Então, Senhor, me dá força, me dá condição, me dá inteligência, me dá sabedoria para que eu possa cumprir a tua palavra de ir e fazer. Muito bem. E agora, o que será que eu devo fazer, né? E como eu posso praticar isso no meu dia a dia? O que vocês responderam aí? Quem pode ajudar? Lá atrás? Bom dia. O que eu devo fazer é me preparar, estudar e praticar. Perfeito. Muito bem. Então, eu preciso estudar a palavra, eu preciso buscar a palavra de Deus para que eu possa ter conhecimento, sabedoria e entendimento para ser uma testemunha, certo? E como que eu posso praticar isso no meu dia a dia? Aí eu vou trazer o exemplo do Mateus ali, né? Então, lendo a palavra de Deus, se dedicando nela, orando, certo? Testemunhando no meu dia a dia, separando tempo, né? Então, o que é importante no como posso praticar isso no meu dia a dia é quando você pega tudo isso que você viu, que você estudou, e você transforma isso em passos práticos. Porque é isso que vai te orientar, é isso que vai te dar exatamente o que fazer. O como posso praticar isso no meu dia a dia é literalmente uma lista de coisas para fazer mesmo. Percebe? E você vê que como um texto, um versículo, quanta coisa a gente não trouxe, né? Quantos elementos, quantas coisas não foram valiosas dentro deste estudo e como isso chegou até mim no meu dia hoje. Um texto escrito há não sei quantos anos atrás tem um valor e um significado real para a minha vida no meu dia a dia. Certo? Muito bem. Howard Hendricks, este homem do tapa-olho, um pirata da teologia, brincadeira, disse, né? A marca da maturidade não é o quanto você entende, mas o quanto você usa. Na esfera espiritual, o oposto da ignorância não é a sabedoria, mas é a obediência. Estudo da palavra de Deus sem vida é só conhecimento. Só conhecimento. Vira filosofia pura. Tá? Muito lindo, muito legal, mas sem significado real. Agora, quando eu coloco ela em prática no meu dia a dia, quando eu trago ela para a minha realidade do cotidiano, aí sim, a minha vida é transformada e a vida das pessoas que estão próximas de mim são transformadas também. Como nós vimos, seremos testemunhas. Amém? Muito bem, vamos orar então e aí encerramos aqui o nosso tempo.
Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque ela continua sendo viva e eficaz em nossas vidas. E nós clamamos e pedimos ao Senhor que nos dê, Deus, sabedoria e vontade de estudarmos a tua palavra e colocarmos ela em prática no nosso dia a dia. Louvado seja o Senhor por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Nos ajuda a sermos não só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Finalizamos a aula. A partir da semana que vem, a Escola Dominical volta com a sala